Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Meu nome é Alexandre, seja muito bem-vindo a essa conversa ou essa mistura com física, cosmologia, ciências naturais de forma geral e teologia cristã. E continuando a nossa série, como a gente está conversando aqui, a nossa série ou a nossa temporada, eu estou trabalhando com você justamente com o livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. O autor é John Walton, que tem a participação especial de N.T. Wright, tá? Essa edição que você pode encontrar aqui na descrição desse episódio. Tá, os links, até para você saber do que é esse livro. É uma edição que eu estou utilizando em português, tá? E hoje nós vamos continuar, nesse episódio agora, mais especificamente, vamos continuar a falar um pouquinho mais sobre esse livro. Tá? Lembrando que aqui eu não estou fazendo uma leitura comentada, não estou lendo o livro, nem nada. Não, eu só estou pegando aqui algumas partes do livro, tá? Eu estou trabalhando com os capítulos, ou seja, na mesma estrutura dos capítulos deste livro, e fazendo algumas inserções, alguns comentários, algumas coisinhas adicionais para você poder ouvir e apreciar um pouco mais esse livro. E, obviamente, isso aqui não substitui de forma alguma a leitura do livro, tá? Eu recomendo fortemente que você leia o livro, porque tem muita coisa boa neste livro aqui, e que eu não estou nem comentando, nem citando, nem nada. Então é muito importante que você leia esse livro. Tá numa leitura, o português aqui tá muito bom de se entender, tá gostoso de ler. É uma leitura muito boa, tá? E voltando só um pouquinho no que eu tinha comentado no episódio anterior, que foi a questão da introdução, como é que é a estrutura do livro e tudo mais. Lá eu mencionei como é que o livro está estruturado, né? Então John Walton tem uma tese, tem uma ideia central, e ele vai desenvolver essa ideia ao longo de capítulos, ou como está colocado aqui neste livro, como proposições. Então ele faz uma introdução, vai explicar mais ou menos ali como é que é o funcionamento do livro e tudo mais, e dá as proposições dessa ideia central e faz a conclusão. É justamente isso que eu estou fazendo aqui nesse episódio, nessa série. E hoje, aliás, nesse episódio especificamente, eu quero trabalhar com você a proposição 1, ou a primeira proposição, ou o capítulo 1, podemos chamar desse jeito, tá? A questão o título do capítulo que o John Walton coloca é Gênesis, o livro de Gênesis, é um documento antigo. Tá certo? Aproveitando também que você vai encontrar na descrição desse episódio também, tem uma série que eu também estou escrevendo, a série As Origens do Homem, que está no site horadebra.com.br, tá? Inclusive a coluna Cosmotel é desse site. Então você tem essa série As Origens do Homem, onde eu também trabalho com esse livro, mas de uma forma escrita, só que é claro eu estou colocando alguns outros pontos adicionais. Eu estou usando esse livro como base, mas eu estou colocando algumas coisinhas a mais, né? Afinal de contas, nós estamos no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo, né? Então tem que ter um pouquinho de ciência, porque John Walton, ele não vai trabalhar com teoria da evolução, tá? Ele não trabalha com teoria da evolução. Ele mesmo cita aqui em algumas passagens aqui que não importa muito se você conhece ou não de teoria da evolução, e é irrelevante você saber ou não saber teoria da evolução, não tem problema algum, tá? Inclusive eu vou deixar aqui também na descrição desse episódio, tá, um livro chamado Evolução, que está em português, inclusive, terceira edição do Mark Ridley. Eu vou deixar direitinho o nome, tudinho direitinho, depois você pode pegar e dar uma olhada. Tá? É o melhor livro que eu conheço, não sou biólogo, mas os meus colegas da biologia já me recomendaram, é o melhor livro de evolução, teoria da evolução, que nós temos em português, tá? Se encontra esse livro, inclusive, em português, é o mais atual que nós temos, tá? Então eu vou deixar como descrição, apenas como acréscimo, como pontos adicionais para você poder entender um pouquinho sobre ciência, que não é o caso do livro aqui. John Walton não vai trabalhar com teoria da evolução, mas caso você queira saber um pouquinho, pode aproveitar muito bem nesse livro chamado Evolução, do Mark Ridley. Tá? Então, bom, voltando e começando no capítulo 1, na proposição número 1,
que o Walton vai trabalhar, ele vai colocar que Gênesis, o livro de Gênesis, é um documento antigo, tá? E aqui, como eu sempre vou fazer, eu vou de vez em quando fazer algumas leituras do próprio livro ou do artigo que eu mesmo escrevi, tá na descrição, depois você pode acompanhar mais alguns detalhes, onde são ideias um pouco mais centrais que você pode, vamos dizer assim, pegar e resumir esse pensamento todo, tá? Lembrando novamente que a melhor forma de você fazer tudo isso, entender tudo isso, é pegar o livro mesmo e ler. Ler esse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva. Tá? Então, antes da gente entrar, propriamente dito, no documento livro Gênesis, a gente precisa entender alguma coisinha de literatura bíblica, que é o seguinte: quando a gente pega um livro, texto bíblico mesmo, dá pra gente fazer isso tranquilamente, tá? Ou qualquer outra literatura, qualquer outro livro, o que a gente faz de cara, logo de primeira, assim? Eu vou pegar um livro aqui, primeira ação que você toma é ver o título do livro, ver quem é o autor, qual que é o destinatário desse livro, qual que é o mundo aonde está escrito esse livro, o mundo do destinatário desse livro. Então você faz toda aquela vamos dizer, aquela leitura inspecional, né? Você vai dar uma geral no livro para você saber o que é. Tá, então você vai pegar o livro e vamos ver quem é o autor, qual que é o tema do livro, o que o livro está falando, quem que é o destinatário, para quem que é escrito esse livro. Obviamente isso vai entrar, qual é o idioma deste livro, qual que é o período, daqui a pouquinho eu vou definir isso melhor. Aliás, eu tirei justamente isso do alto, qual que é o rio cultural, ou qual que é a cultura que esse livro está imerso no escritor original. Primeira coisa que a gente faz com qualquer livro. Eu vou na livraria, pego um livro de Machado de Assis, por exemplo, romance excelente, o romance Ressurreição. Tá, tô com o livro na mão. O que é isso? Escrito por Machado de Assis. Título do livro, Ressurreição. Categoria desse livro, romance. Tá, então é um livro de ficção, romance, escrito por Machado de Assis. Beleza. Quem é Machado de Assis? Aí eu vou dar uma pesquisada em Machado de Assis. Machado de Assis foi um escritor brasileiro, ali da época da segunda metade do século XIX. Então ele estava ali nos meados ali da época do Brasil Segundo Império. Tá, agora eu estou entendendo mais ou menos onde é que ele está. Ele é um romancista. O que é romance? Que gênero literário é esse? Eu vou pesquisar o que é romance, vou ver as características do romance e tudo mais. Tá certo. Qual que é esse romance Ressurreição? Esse romance Ressurreição vai falar disso, isso, daquilo. Eu não vou dar spoiler, tá? É um livro maravilhoso, inclusive, tá? Foi o primeiro livro que eu li, primeiro livro de romance que eu li do Machado de Assis, ainda quando eu era adolescente, tá? Recomendo todos os livros do Machado de Assis. É um livro que vai falar disso, daquilo e tal, a temática é essa. Muito legal. Beleza. Para quem que Machado escreveu isso? Bom, Machado de Assis está na segunda metade do século XIX, tá? 1800 e pouco, 1860, 70, por ali. Ele escreveu esse romance, Ressurreição, em capítulos, como se fosse folhetins, e publicava no jornal, como se fosse capítulos diários, né? Qual que é a destinatária? Destinatárias são pessoas daquela época, daquela sociedade. Como é que é a sociedade do século XIX, do final do século XIX? É uma sociedade onde a organização era de uma organização, por exemplo, política, numa monarquia constitucional, tá? O imperador era Dom Pedro II, certo? Você tinha um parlamento ali. Como é que funcionava o parlamento? Você tinha os congressistas e tudo mais. Agora eu estou começando a entender. Beleza, entendi tudo isso, aí agora eu vou ler o livro Ressurreição. Quando eu vou ler o livro Ressurreição, é claro que ele está com uma linguagem um pouco mais atual, para mim, no século XXI, né, que já não está com aquele português muito escrito naquela época, porque o livro é inclusive escrito em português. Tá? Então ele não está com aquele português muito arcaico ainda, porque a gente teve alteração no nosso português em 1946, eu não vou lembrar agora todas as alterações do português, mas se não me engano em 98 também teve alteração, eu acho, não tenho certeza, mais recentemente teve uma nova... um novo formato do português, né? Aquele tirou o trema, acertou algumas coisinhas ali de acentuação e tudo mais, ou seja, o português, com o nosso idioma, sofreu modificações ao longo desse tempo, mas eu preciso também entender isso naquela época.
Entendido tudo isso, quando eu vou ler o livro Ressurreição, que é um romance, quando eu vou ver todo aquele enredo que está acontecendo, do cara, sem dar spoiler, do cara que está indo para um lugar, ele tem tal profissão, encontra com tal pessoa, com tal mulher, e aí acontece um enamoramento, um enamoro. O que é namoro? Existe isso. Hoje em dia tá até difícil de ter namoro, né? O negócio já tá meio complicado, mas tem um certo enamoro ali, um certo cortejamento. Cortejamento? O que é isso? É tipo namoro? Então, quando você pega todo esse ambiente social do século XIX, você entende todo o livro Ressurreição. Eu dei esse exemplo gigantesco do livro Ressurreição do Machado de Assis, porque é um exemplo que nós devemos fazer com qualquer livro. Texto de Gênesis também tem que ser feito da mesma forma. E quando a gente faz isso, que é a primeira, que é o que eu chamo lá no artigo que você pode ler aí, a forma tradicional de tratar o livro de Gênesis, é saber quem é o autor, tema, destinatário e tudo mais. Isso aí é o básico do mais simples. Quando eu faço esse tipo de exercício, eu vou saber o que é o texto de Gênesis. E aí eu vou começar a amarrar com o que o Walton trabalha aqui. O Walton, depois desse exemplo todo, ou desse exercício que você faz com o texto de Gênesis, você vai ver. Gênesis é um documento antigo. Por quê? Foi escrito no século... Estou arredondando aqui, tá? Eu sei que tem problema das fontes, lá das fontes sacerdotal, os javistas, os eloístas e tudo mais. Não vou tratar nada disso aqui. Vamos arredondar e simplificar e reduzir demais o texto de Gênesis para a nossa... vamos dizer assim, para os nossos propósitos aqui. Vamos arredondar muito toda a coisa aqui. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, século XV a.C., ali na região do Sinai, entre a terra do Egito e Canaã. Bora arredondar tudo por aí, porque tem diversos outros problemas aí que eu não vou adentrar. Por exemplo, que o texto de Gênesis teve uma edição futura. O texto que nós temos hoje, final, ele não é o texto original de Moisés, tá? Porque ele tem uma edição final. Por exemplo, quando você começa a ler os primeiros capítulos, ali no capítulo, se não me engano, capítulo 13, 14 de Gênesis, diz que Abraão e os outros reis perseguiram, teve uma guerra ali e perseguiram esses reis até Dan. Mas Dan é um território, é uma região que foi fundada muito tempo depois de Abraão. Mas pera, como assim? Não faz muito sentido. Então, por causa disso. E diversos outros exemplos no Pentateuco, tá? Só estou citando a questão do Pentateuco, onde a gente coloca a autoria principal, e dá pra gente fazer isso tranquilamente com Moisés, mas aqui eu vou arredondar por minha conta e risco apenas com Moisés para facilitar as nossas contas aqui, tá? Então Moisés, século XV a.C., região do Sinai, no Antigo Oriente Próximo. É tudo isso que nós sabemos sobre, que nós podemos arredondar com relação ao texto de Gênesis. E ele foi escrito por Moisés, que tinha uma cultura do Antigo Oriente Próximo, e o destinatário são aqueles israelitas ali, junto com Moisés, que também estão imersos naquela mesma cultura, tá? Então, veja que o texto de Gênesis não é um texto para nós, brasileiros do século XXI. Não. Não é. Calma, não precisa me chamar de herege nem nada. Vamos com calma com essa expressão. Ele não é um livro destinado a nós. Mas... sabia que havia um mas? Sim, tem um mas. Livro de Gênesis não é que contém, é palavra de Deus inspirada e inerrante e, fazendo a hermenêutica correta, serve para nós brasileiros ocidentais do século XXI. Sim. Mas eu tenho que fazer a exegese, entender o texto dentro do seu contexto, para depois eu fazer a hermenêutica. O que o texto quer dizer para mim? O que o texto transcende? Ou qual que é a ideia da transcendência do texto de Gênesis para mim hoje, ou em qualquer outra pessoa, em qualquer outra região do mundo, em qualquer época da nossa história humana? São duas coisas que a gente tem que fazer muito bem. Tá? E a primeira coisa que nós temos que fazer muito bem, que é o que o Walton está trabalhando aqui, é exegese bíblica. Então, o Walton então vai trabalhar com essa questão de documento antigo, ou seja, que o livro de Gênesis foi escrito dentro desse contexto. E a gente precisa entender esse contexto. Inclusive, no artigo tem uma definição muito curtinha de rio cultural.
Tá? O que é isso? O que é rio cultural? Rio cultural, e aí eu deixei até um link dentro do artigo de um outro texto que eu também escrevi sobre as origens da série As Origens, rio cultural, lá eu desmanchei um pouco mais isso. Rio cultural é a forma ou a estrutura da sociedade onde o texto foi produzido. Isso implica, essas aqui são palavras minhas, não do Alton, tá? Isso implica que precisamos saber o mais próximo possível, nós precisamos saber o mais próximo possível desse documento antigo, quem escreveu, quem editou, idioma do texto, destinatários originais e diversas outras coisas a mais, tá? Além de tudo isso que eu comentei usando o exemplo do livro Ressurreição do Machado de Assis, além de tudo isso, é necessário saber como funciona aquele mundo aonde o texto foi escrito. Não só de Israel, porque o texto de Gênesis foi escrito dentro de Israel, mas eu preciso saber o mundo não só de Israel, mas ao seu redor, ao redor de Israel, aquilo que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo. Inclusive tem até um outro link, para caso você queira entender também, está em português também, eu escrevi isso, está em português, entendimento cultural no Antigo Oriente Próximo, tá? Então, eu preciso de entender tudo isso, eu preciso entender qual que é a região ou a cultura ao redor de Israel, entender Israel, porque está todo mundo no mesmo mundo antigo, tá certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder entender o texto de Gênesis. Tem só mais uma frasezinha que eu acabei esquecendo aqui que eu vou mencionar agora, tá? Que aí vai fechar essa ideia geral, tá? Tá lá no artigo também. O livro de Gênesis é um texto antigo, é palavra do Alton, nem meu. É um documento contextualizado para uma população que não é pessoa alguma fora daquela época. A Bíblia, de forma geral, não é escrita tendo como destinatário pessoas além daquela época. Não, é para aquela época. Destinatário original. Ou seja, a Bíblia não é escrita para nós, para a igreja dos séculos II ao XXI ou para estrangeiros fora das terras de Israel. A Bíblia, tem uma data de escrita específica, tem um escritor original, tem um destinatário original e uma mensagem própria que foi entendida perfeitamente pelo escritor e pela sua audiência originais. Entender e compreender que Gênesis é um documento antigo e faz parte daquele mundo onde foi produzido é o primeiro passo para uma boa exegese. Mas, novamente, entenda, isso tudo de entender que a Bíblia não é para nós é no sentido de exegese, de entender a Bíblia no seu contexto original. Depois é que a gente faz a transcendência do texto. Tá? Aqui eu estou me preocupando com exegese, eu quero saber a Bíblia dentro lá do seu contexto original. É isso que eu estou interessado primeiramente. Depois, aí a gente discute, aí a gente vai ver o restante da coisa depois. Mas preciso entender o texto primeiro, tá? Como é que eu vou pegar e aplicar o texto para mim se não sei nem o que o texto está falando? Tá falando de uma cobra que fala que comeu a maçã, ou comeu uma banana, ou descascou um abacaxi, não sei. E isso quer dizer aquilo e tudo mais. Você tem que tomar cuidado na sua vida para Satanás não roubar sua felicidade. Pera, calma, meu amigo, calma, respira. Respira. Não faça isso. Leia o texto dentro do seu contexto original. Você entendeu o que o texto quer dizer? Tá clarinho ali. Você conseguiu entender igual um israelita do século XV a.C.? Você entendeu a mesma coisa que o israelita do século XV que acabou de sair da terra do Egito e está indo para Canaã, que está no meio do deserto, entendeu? Você entendeu a mesma coisa? Entendi. Beleza, perfeito. Agora sim, você pega esse texto e faz uma pregação, faz uma aplicação pessoal, faz uma aplicação dentro da sua igreja. Traz esse texto para dentro de você e para dentro do seu cotidiano. Só depois de entender bem o texto, tá? Esse é o ponto fundamental, tá certo? Então, o próximo passo, então, depois da gente entender tudo isso, é entender o texto dentro do seu contexto cultural. Ou seja, depois que a gente saber quem é quem e tudo mais, vamos entender o texto dentro do seu contexto original, tá? Ou seja, quem está ao redor do texto. Uma trabalheira, né? Não estou dizendo em momento algum e não vou dizer isso que é fácil. Não. Ao contrário, é difícil e muito. É muito difícil. Sim, é.
Exige tempo de estudo? Sim. Tem que ler muito livro? Sim. Isso é para todo mundo? Eu particularmente acredito que é para todo mundo que queira estudar, mas eu vou ser bem realista que nem todo mundo tem paciência, cabeça para poder estudar tudo isso. Não é, mas é recomendado que seja para todo mundo, tá? E aí tem um detalhe que o John Walton vai colocar aqui que eu acho bastante interessante, que é o seguinte: não nesse livro especificamente, O Mundo Perdido de Adão e Eva, mas num outro livro, que eu já citei ele aqui inclusive, que é Genesis 1 as Ancient Cosmology, Gênesis 1 como uma cosmologia antiga, não tem em português, tá, infelizmente, mas vai estar na descrição aí direitinho esse livro, tá, para depois você pode dar uma pesquisada. John Walton ele vai trabalhar mais ou menos o seguinte, a ideia, e tem um outro livro também que não tem em português, que ele vai trabalhar muito bem isso, que é o Mundo Perdido de Gênesis 1, em inglês, The Lost World of Genesis 1, tá? Não tem em português também, onde ele vai também trabalhar essa ideia que eu vou te mencionar agora. Quando você vai tentar entender uma cultura, tá? Quando você vai tentar entender o mundo, eu quero entender o mundo antigo e tudo mais, quero entender a cultura ali, como é que eu faço? Você sabe que aquele povo ali é antigo, já não existe mais, o idioma daquela época não existe mais hoje em dia, lembrando que o hebraico que nós temos nos nossos textos bíblicos aqui, com aqueles pontinhos, aqueles tracinhos que são sinais maçoréticos, eles foram desenvolvidos no século VI, VII, depois de Cristo, mas o texto original, o autógrafo original de Moisés de Gênesis não foi escrito nesse hebraico, é um hebraico arcaico que nem existe mais. Bom, resumindo a história, eu já sei algumas características ali do texto de Gênesis, mas pegar só o texto de Gênesis eu não vou conseguir compreender muito, então eu vou olhar ao redor de Israel, para me entender qual que é a sociedade que está ao redor de Israel, porque de Israel o que eu posso conhecer é o que o texto bíblico deu. Tá um pouquinho meio complicado, então eu faço um negócio chamado de literatura comparada. O que é isso? Quando eu vou tentar entender uma cultura, uma sociedade, eu preciso entender a sua cultura, não é fazer tradução do seu idioma e tudo mais, isso é bastante complicado, inclusive nos nossos dias atuais. Se eu vou fazer uma tradução de um texto em inglês, por exemplo, é complicado, porque tem muitas palavras em inglês, por exemplo, e que não tem em português e vice-versa. Por exemplo, saudade, em português a gente sabe, eu senti saudade de você ontem. A gente sabe o que é isso, mas não tem essa palavra em inglês, por exemplo. Ok, século XXI não tem. Mas tem a palavra I miss you. Eu senti falta de você, senti saudade, é uma certa tradução assim meio estranha. A gente faz, obviamente a gente faz, mas a gente não entende todo o cerne da coisa. No caso estou falando, eu brasileiro entender o que significa a palavra miss, eu senti sua falta, alguma coisa do tipo, entender culturalmente. E aí o que a gente faz? A gente vai entender essa cultura pela sua literatura. Então eu vou entender a literatura ali, para eu poder, vamos dizer assim, ajeitar o meu entendimento daquela cultura, daquela sociedade, por meio da sua produção literária. É justamente isso que o Walton está fazendo. Ele vai fazer uma certa comparação do texto de Gênesis com outras literaturas, tá? E aí tem mais um pedacinho de um texto lá do artigo que eu coloquei. Uma sociedade está estruturada de tal forma que a sua produção cultural é expressa na literatura, naquilo que essa sociedade deixou escritos. E esses escritos podem ser diversos, essa literatura pode ser diversa. Leis, cosmogonia, ciência da época. Obviamente que a ciência da época não é a ciência moderna, né? Claro. Histórias, crônicas, poemas, épicos e diversas outras coisas que você quer. Aquelas tabuinhas que estão escritas em cuneiforme, aquilo lá também entra na conta, tá? Então entender essa literatura rica nos dá todos os ingredientes de como é o pensamento da sociedade de forma geral. Mas observe, preste bastante atenção. Em nenhum momento aqui nessa fala falada que eu estou falando com você, ou nos textos escritos, ou que o Walton coloca, em nenhum momento, nem eu, nem o Walton, nem escrito, nem falado, estamos dizendo que isso é fácil de fazer. Não é fácil de fazer, eu só estou dizendo que é a receita de bolo para você poder entender. Se vai entender ou não, é outra história, se isso é fácil ou não, é outra história, e, bom, como que a gente faz? Tá certo? E aí tem uma citação agora do Walton, duas citaçõezinhas, tá, que é extremamente importante você entender
sobre essa questão de Gênesis como um documento antigo. Lá na página 17 deste livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o Walton coloca desse jeito: aqueles que encaram a Bíblia seriamente acreditam que Deus inspirou locuções, palavras, tanto faladas quanto escritas. Porque a gente tem a tradição oral. A tradição oral não é escrita, olha só. Que o comunicador, o escritor lá do texto bíblico, utilizou para construir suas elocuções, que levam ao entendimento das intenções, afirmações e, por fim, significados. Conjuntas é autor divino mais humano, mas que as locuções, as palavras fundamentais estão ligadas ao mundo comunicador. Pera, tá confuso. Traduzindo para o português é o seguinte: Deus inspirou o Moisés a escrever o texto de Gênesis. Sim, Deus inspirou Moisés a escrever o texto de Gênesis. Ok, mas o que é inspiração? Mais um pedacinho do alto, antes de eu continuar essa tradução para o português do português. Inspiração se conecta a locuções, elas têm sua fonte em Deus. Elocuções define o caminho necessário ao significado que pode ser definido como caracterizado por autoridade. Não sei se facilitou ou complicou mais ainda, mas vamos facilitar isso aqui. Vamos dar uma desmanchada nisso aqui. O que o Walton está colocando, inclusive nos parágrafos seguintes, eu deixei isso também explícito, escrito, ainda coloquei, vou chover no molhado, mas observe. O que o Walton está querendo dizer é o seguinte: Deus inspirou Moisés a escrever esse texto de Gênesis, esse documento antigo. Sim, é isso mesmo. Inspiração. Inspiração não é ditado ou psicografia, não. O que é psicografia? É você baixar a cabeça, tipo Chico Xavier. Baixou a cabeça, baixou a entidade e vambora. Aí começa a escrever. Ditado pela entidade, ditado por Deus. Deus está ditando cada palavra que está ali. Bereshit, agora você vai usar o Yahweh, não, agora você vai usar o Bará. Você vai colocar nessa sequência aqui, tá, Moisés? Isso é psicografia. Isso não existe. Isso não é inspiração. Inspiração é Deus inspirar o escritor a escrever o que ele escreveu dentro do seu contexto cultural original. Isso é inspiração. Inspiração, eu fiz até vamos dizer assim, uma comparação com respiração. Como é que é a respiração? Como é que funciona a respiração? Vamos lá. Primeiro você inspira o ar. O que é inspirar o ar? Jogar o ar para dentro dos seus pulmões. Pronto. Isso é inspiração. Joguei o ar para dentro. O que acontece agora lá dentro? Um pouquinho de biologia. O que acontece com o ar lá dentro dos meus pulmões? Lá dentro dos meus pulmões eu vou ter um monte de reações químicas com as células e tudo mais, onde eu vou pegar o ar que adentrou por inspiração, vai ter trocas gasosas ali dentro do pulmão, tem umas células bem específicas e tudo mais, que vai fazer troca, que vai puxar o ar para dentro da célula, vai pegar o gás carbônico que está dentro da célula e vai jogar para fora, e aí isso é inspiração. Então eu inspiro, jogou ali dentro, tem um processo interno pulmonar e depois eu faço uma expiração. O que é isso que eu coloquei para fora? Basicamente é gás carbônico que teve trocas de ar dentro do meu pulmão e tudo mais. Compara isso que eu acabei de falar para você de processo de respiração com inspiração divina. Deus inspira o pulmão, que é o Moisés. Moisés recebe essa inspiração e ele vai fazer processos mentais com essa inspiração divina e vai expirar escrevendo palavras da Bíblia. E essa expiração, que são as palavras que ele escreveu no texto bíblico, tem a fonte em Deus. Ficou claro? Veja que não há psicografia, não há ditado. Deus não ditou as palavras. Aquelas palavras que Moisés expirou, ou seja, escreveu ali, Bereshit bara Elohim
Pior que eu não, eu não sei o hebraico todo. Eu só sei essas 3 palavras. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim, tem mais um restante lá que eu não decorei. No princípio criou Deus. Essas palavras faz sentido para Moisés. Mas tem a fonte em Deus. Certo? Ficou claro? Com isso, dá para se definir que inspiração e inerrância que vem de Deus, tá tudo certo, não há problema algum. Não há erro na inspiração. Ou na mensagem, ou na revelação de Deus, não tem erro. Não tem erro. Não há erro aí. Tá certo? Ah, mas Moisés acreditava em terra plana? Sim, Moisés acreditava em terra plana, mas isso não faz a menor diferença para a inspiração e para a inerrância do texto bíblico. Não faz a menor diferença, pode dormir tranquilo. Poxa, Moisés, mas a Terra é redonda. Então, mas no século XV a.C., Moisés acreditava que a Terra era plana e escreveu o texto de Gênesis, capítulo 1, baseado em terra plana, que não é atual, mas da época dele. Sim, mas isso não tira a autoridade divina, não tira a inspiração divina e não quebra em nada a inerrância bíblica. Nada, simplesmente continua tudo certinho, do jeito que está, tá tudo ok, não há problema algum. Tá certo? Então, continuando na página 17 desse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o Walton ele dá uma receitinha de como é que a gente faz para entender o texto bíblico de Gênesis, esse documento antigo. Estudos comparativos, palavras do Walton, nos ajudam a entender mais plenamente a maneira que os autores bíblicos utilizaram para empregar gêneros, além da natureza de suas escritores originais e suas retóricas. Isso evita que nós confundamos esses elementos com algo que eles nunca foram. Eu colocar a minha ideia ali dentro do texto bíblico, isso é problema meu. O autor não quis dizer nada disso. Não, a Terra é redonda, tá lá escrito... Aliás, Terra não, eu estava até brincando com o pessoal da BC2 com relação a isso uns dias atrás. Haja luz e houve luz. Tá falando de Big Bang. Epa! Nem vem que não tem. Moisés não tem a menor ideia do que seja Big Bang. Mas eu estou lendo Big Bang. Quem está lendo? Você. Moisés não está falando nada de Big Bang. Você está entendendo Big Bang? Problema seu, não é Moisés. Deus não inspirou Moisés a escrever Big Bang em Gênesis capítulo 1, versículo 3, se não me engano. Haja luz e houve luz. Não tem nada de Big Bang, não tem cosmologia. Poxa, Cosmotel não tem cosmologia? Não tem. No texto bíblico não tem cosmologia. Não, graças a Deus, senão eu ia trabalhar cosmologia onde? Se o texto bíblico já responde. Não tem. Tá certo? Então, a forma como ele colocou ali, ele colocou de um jeito para a gente não entender de outra forma. Longe, continuando com John Walton, longe de comprometer a autoridade da escritura, tal exercício, ou seja, de fazer estudos comparativos, tal exercício atribui autoridade àquilo que o comunicador estava de fato comunicando. Quando eu comparo os textos, eu vejo o que o autor quer dizer em seu contexto original. E aí evita de eu colocar palavras na boca dele, como, por exemplo, que Moisés está falando de Big Bang. Moisés, coitado, não sabia de Big Bang. Qual a evidência de que Moisés não sabia de Big Bang? Porque ninguém sabia de Big Bang. Na época de Moisés, ninguém falou de Big Bang. Na época de Moisés, ninguém sabia o que era cosmologia na época de Moisés, equações de campo da relatividade geral, ninguém sabia nada disso e não tinha nenhuma indução literária da mais distante. Isto não existe ou não existiu, tá? Podemos tirar daí. Também, continuando com John Walton na página 17, necessitamos de estudos comparativos dessas literaturas, né, para reconhecermos aspectos do ambiente cognitivo do autor, externos a nós, e para lermos o texto à luz de seu mundo e de sua cosmovisão, tá? Então a gente tem que entender o texto de acordo com o que Moisés quis escrever. Só que Moisés não sabia de ciências, não sabia nada de ciência. Problema nosso, não de Moisés, tá? E aí tem uma outra... já caminhando um pouquinho já pro final, tem uma outra citação na página 19 desse livro, muito boa também, do John Walton, que ele vai dizer o seguinte: em contrapartida, proposta de Walton, proponho que nossas afirmações doutrinárias sobre a Escritura, autoridade, inerrância, infalibilidade, etc., se vincule à mensagem intencionada pelos comunicadores humanos, como concedida pelo comunicador divino.
Isso não significa dizer que acreditamos em tudo que eles acreditavam. Eles acreditavam, de fato, que havia um céu sólido, mas que estamos comprometidos com o ato comunicativo. Tem que entender o que o comunicador, o que o escritor original quis dizer. Mas, obviamente, eu não acredito que a Terra é plana. Moisés acreditava que a Terra é plana? Sim, mas eu preciso entender como é que Moisés entendia que a Terra era plana. Aliás, como é que Moisés entendia a Terra. Moisés entendia que a Terra era plana e tinha um céu sólido. Sim, eu preciso entender isso dentro da cabeça de Moisés. É óbvio que eu não acredito nisso, que a Terra é plana, que o céu é uma abóboda sólida ou qualquer coisa do tipo. Não, mas eu preciso entender isso. E eu não posso colocar a minha mentalidade na mentalidade de Moisés para entender o texto de Gênesis. Tá certo? E um outro trecho que vai justamente nesse aspecto, lá na página 19, que o autor vai colocar, é o seguinte: então, por exemplo, não é surpresa que Israel acreditava em um céu sólido, nem que Deus tenha acomodado sua comunicação a esse modelo de dialogar com Israel. Agora Deus criou a Terra redonda, e como é que eu vou falar com Moisés agora que a Terra é redonda? Não! Deus não fez a adaptação de Terra redonda para Moisés entender. Não, Moisés, você acredita o quê? Que a Terra é plana? É. Então tá bom, bora desse jeito mesmo aí. Os caras lá do século XXI que se virem para ler a minha palavra como a Terra redonda e não como plana. Então vai lá, coloca aí a Terra plana, o céu sólido e tudo mais. É o que Moisés entendia. Porém, uma vez que a mensagem do texto não é uma afirmação verdadeira sobre a verdadeira forma da geografia cósmica, podemos rejeitar esses detalhes de forma segura. A Terra é plana, não é plana? Não faz diferença em termos científicos ler o texto de Gênesis para isso. Faz diferença para eu poder entender a cabeça de Moisés, mas não faz diferença eu entender isso em termos de ciência, porque a Terra não é plana. Simples assim. Sem comprometermos a autoridade ou a inerrância da Escritura. Tal geografia cósmica está no grupo das crenças dos comunicadores, que é empregado na estrutura de sua comunicação, não no conteúdo de sua mensagem. Então, por isso que a gente tem que entender como é que o texto é, sem fazer a nossa inserção científica dentro do texto, tá? Todos os aspectos das operações, um outro trecho que o Alton coloca, já vou finalizar com isso, no final da página 20 e no início da página 21, todos os aspectos das operações regulares do mundo descritos na Bíblia refletem as perspectivas e as ideias do mundo antigo. Ideias que Israel, juntamente com todos os demais no mundo antigo, já acreditava. Não só Israel acreditava na Terra plana, todo mundo, tá? Embora o texto ofereça muita revelação sobre a natureza divina, seu caráter e sua obra, não há uma única incidência de nova informação sendo oferecida por Deus aos israelitas sobre as operações regulares do mundo. Que o autor está colocando, palavras do autor, o que chamamos de ciência natural. Deus não faz revelação sobre a ciência natural no texto de Gênesis. O texto é inteiramente antigo, sendo comunicado nesse contexto antigo. Eu não falo de ciência? Não. E agora? O que eu faço? Te vira para estudar ciência. Você não vai aprender ciência com a Bíblia. Não vai. Não vai. Mas eu quero fazer concordismo, eu quero fazer teologização da ciência ou cientificação da ciência. Vai com Deus. Vai na sombra. Problema seu. Mas a Bíblia não vai te dar respaldo para isso. Você quer entender a Bíblia desse jeito? Você é livre para você entender a Bíblia do jeito que você quiser. Todo mundo é livre para entender todas as coisas do jeito que quiser. Mas a Bíblia não vai te dar respaldo para isso. Tá certo? Então, essa é a ideia. Obviamente tem muito mais coisas aqui no texto dessa proposição primeiro aqui do Alton, sobre a questão de que Gênesis é um documento antigo. Então, resumindo a história, Gênesis é um documento antigo, ele está escrito dentro de um contexto cultural antigo e não tem nada de ciência, não tem nada de mentalidade ocidental do século XXI, nisso tudo. Não. Gênesis é um texto antigo, eu preciso entender esse texto antigo do jeito que ele é, como antigo. Tá certo? Bom, então era isso que eu tinha preparado para você. Espero que você tenha gostado dessa conversa, desse primeiro capítulo que nós trabalhamos aqui, que eu trabalhei com você com o mundo perdido de Adão e Eva, do livro
escrito por John Walton, com participação de N.T. Wright. Espero que você tenha gostado. Tá? Aquelas velhas recomendações do YouTube, deixa um like, deixa um comentário, alguma pergunta, caso você queira entrar em contato ou tem alguma dúvida, tá? Também na descrição do vídeo vai estar os meus contatos, então você pode conversar comigo, leia os livros que eu deixo também na descrição, até de como complemento. Como podcast não tem como a gente dar joinha, qualquer coisa do tipo, mas pegue isso, se você gostou, compartilhe lá no grupo da família, no grupo de amigos, mas olha, eu achei interessante esse negócio aqui. O que é que vocês acham? Você acha que esse negócio aqui tá certo? Você acha que não tem ciência aqui no texto de gênero? Olha o que esse cara fala. Compartilhe lá com eles. Tá? Isso vai ajudar bastante a gente poder entender um pouco mais do texto bíblico. Tá? Por tudo isso, é só e até a próxima.